Agora nós vamos fazer a bonequinha. Aqui ela já tá toda costurada. Você vai juntar o molde do rosto junto com o cabelinho, vai colocar tudo junto. Aqui ela tá todo caseada a mão. Caso você tenha experiência na máquina, você junta todas as partes, faz a costura do lado avesso, fecha toda ela. Aí aqui atrás, onde depois vai ser usado para pôr o pescoço, você dá um corte. Aí você desvira a peça por aqui, por onde vai encher também. Aqui eu fiz tudo na mão, no ponto chuleado. Então fiz aqui a cabeça, enchi o corpinho também, fiz ele inteiro, aqui as pernas tudo, e aqui eu passei uma costura, uma divisão. Eu costurei aqui nessa parte aqui do corpo, onde o tronco eu enchi pela cabeça e as pernas eu enchi aqui pelo pé. Por que que eu fiz essa costura aqui? Porque depois eu juntei aqui e passei cola. Passei cola porque depois eu vou montar ela pra ficar sentadinha assim. Então vai ficar sentadinha. Então por isso que eu fiz a costura aqui, fazendo a divisão da perninha. E depois eu juntei pra colar. Essa aqui eu tenho que ainda passar mais um pouquinho de cola pra ela ficar bem juntinha assim, pra ficar sentadinha. Depois eu vou montar uma estrutura que ela vai ser a menina sol. Ela vai estar sentada numa nuvem, tá? Aí o pezinho também é a mesma coisa. Vai ter aqui a base um papelão, vai colar com o fundo em feltro, vai fazer a costura, vai encaixar aqui e antes de terminar de fechar, vai fazer um enchimento e fecha a peça, tá? Aí aqui atrás eu juntei no buraquinho que eu fiz aqui, onde fiz o enchimento, eu encaixei o pescoço e fiz o ponto invisível. Depois eu colei essa parte aqui do cabelinho, que ela fica soltinha. Colei toda aqui a sua volta. Daí fiz aqui, antes de fechar aqui essa parte do cabelinho, você vai pôr o olhinho. E depois que você vai fechar aqui atrás o cabelo. A boquinha aqui ela tem um bordadinho. Antes de colar aqui, eu fiz o bordadinho aqui, fazendo a demarcação da boca. E depois eu colei aqui a boquinha e fiz dois pontinhos aqui, puxando. Aqui por trás também. Eu enfiei a agulha aqui por trás com uma linha, saí aqui no cantinho, fiz dois vai e vem. Voltei, dei uma puxadinha, aí fiz de novo outra puxadinha e fiz dos dois lados, pra ficar esse fundinho aqui. Aí fiz o cílio dela, passei um blush aqui, ela tá praticamente quase pronta. E esse cabelinho aqui, como que eu fiz o cabelinho dela? Eu peguei um círculo, assim, fiz um círculo, aí o que que eu fiz? Eu fui cortando esse círculo aqui em toda a sua volta, fazendo assim, ondinhas, fazendo assim umas ondinhas do cabelinho. Vou fazer em toda a volta dele. Então, ele vai ficar assim, onduladinho. Aí que eu fiz, eu peguei o tamanho mais ou menos que eu queria, aí fui igualando a altura, aí eu dei um corte aqui, aí fazendo assim o cabelinho. Aqui eu já tinha... a cor que eu fiz da boneca, ele é caramelo. Esse aqui eu só tô fazendo um modelinho pra vocês. Como que eu fiz? Aqui eu já tinha feito outros pra ficar bem volumosinho. Aí eu junto mais assim. E depois aqui no meio desse cabelinho, eu peguei uma linha e dei um nozinho aqui. Amarrei pra ele ficarem juntinho assim. Depois eu vim aqui e colei aqui na cabeça, dos dois lados. Aí dando assim esse volume aqui de cachinhos, cabelos ondulados. Aí eu vim e colei aqui, aí ficou assim, dos dois lados pituquinha. Aí depois eu vou fazer uma xuxinha aqui, como é o tema sol, vou fazer duas xuxinhas aqui de sol e vou colocar aqui nela. Então assim que eu fiz o cabelinho. Agora vamos pra roupinha. Essa saia dela aqui, ela tem uma medida de comprimento 57 centímetros por 8 de altura. Então, na extensão dela, ela tem 57 e nessa altura dela aqui ela tem 7 centímetros.
Aí, o que que eu fiz? Esse aqui eu fiz no cetim, mas você pode fazer no feltro ou no tecido tricoline mesmo. Aí, eu peguei essa fita pompom, essa daqui, essa menorzinha que tem, porque ela tem vários tamanhos. Essa aqui é a menorzinha. Aí, colei aqui toda no seu barradinho. Esse aqui eu fiz colado. Colei todo o seu barradinho. Aqui na cintura, eu fiz um cos, que aí depois eu coloquei um elástico. Franzi aqui no elástico até o tamanho da cinturinha dela. Amarrei e fiz o acabamento aqui dentro. Peguei as pontinhas do elástico, coloquei aqui, passei umas colinhas pra grudar. Aí aqui pra fazer o acabamento eu fiz esse laço aqui com a fita de cetim e colei aqui. Então assim ficou a sainha dela. Daí vamos vestir nela aqui. A sainha dela já tá pronta. Agora nós temos a blusinha dela. A blusinha dela é bem simples, não vai costura. A gente vai usar só cola. Vai pegar o molde, vai colocar no feltro, vai riscar, cortar, aqui onde vai ser o caixa da cabeça. E essa aberturinha aqui, por quê? Porque a gente vai vestir nela. Se não fazer essa abertura, não tem como depois encaixar, porque ela já tá com o pescoço na cabeça. A não ser que você coloque antes, se você não quiser fazer esse corte aqui, você pode colocar no corpinho dela antes de pôr a cabeça. Como eu já tinha posto a cabeça dela, então eu fiz esse corte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nela essa blusinha. O corte vai ser aqui pra trás. Então, vou fazer assim, o que eu vou fazer? Fazer uma cola aqui. Vou passar uma cola nela. Por enquanto, eu vou prender com alfinete. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E depois eu vou fazer um acabamento aqui com uns botãozinhos pra simular que é um botãozinho do vestidinho da blusinha dela que tá preso. Então, eu vou colar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui, vou tirar a saia, fica mais fácil pra mostrar. Eu vou colar aqui dentro, eu vou pegar essa ponta aqui, vou colar aqui dentro, que essa parte aqui da frente eu vou passar por cima dela e vou pôr aqui. Então, vai fazer assim vai ser o acabamento. Vou colocar um alfinete aqui. Aí, aqui é a mesma coisa, eu vou pegar aqui da frente, vou aqui pra trás. Aliás, eu vou pegar o de trás, colocar aqui, e o da frente, colar por cima. Ficando assim. Então, assim que vai ficar a blusinha dela. Ficando assim. E aqui atrás, como que vai ficar o acabamento. Aí, aqui vai ficar o espaço de encaixar o bracinho. Colocar o bracinho dela aqui. O bracinho dela assim. Costurei, enchi e fiz a marcação do pontinho aqui, dos dedinhos. Põe a agulha com a linha na parte de trás. Aí vem aqui por cima, enfia, faz umas 2 vezes, dá uma puxadinha, enfia de novo, uma puxadinha, depois passa pros próximos dedinhos, vai fazendo assim até ficar marcadinho. Aí vai ficar aqui essa blusinha aqui aberta, aqui, vai encaixar aqui o bracinho e colar. Vou colocar um alfinete aqui. Aí você arruma a posição do bracinho que você quer que fica. Quer ele pra baixo, pra cima. Aqui, vai ficando assim. Aí vamos colocar a sainha de novo. E assim ficando a sainha dela com a blusinha. A sainha por cima da blusinha, tá? Ela já tá praticamente quase pronta. É só colar mais aqui a perninha dela, alinhar pra ela ficar mais retinha, sentada. Arrumar as pituquinhas aqui do cabelinho dela, que eu quero pôr a xuxinha em formato de solzinho. E depois eu vou mostrar pra vocês a base que eu vou fazer pra ela ficar sentada, que é uma base de nuvens com um arco-íris. Agora aqui com a nossa bonequinha finalizada, colei aqui essas miçanguinhas, imitando botãozinhos na blusinha dela. Fixei já os bracinhos dela.
Aqui eu colei a mãozinha no rostinho dela pra fazer um charminho. Fiz aqui o detalhe do cabelo dela, a xuxinha no formato de sol. Cortei, risquei conforme o molde e fiz o sol. Esse detalhe aqui do olhinho, da boquinha, bochichinha, eu fiz com tinta para tecido, usando agulha. Aqui o olhinho, a boquinha e os tracinhos do olhinho, eu fiz com a tinta, onde eu pegava uma agulha mesmo de costura, molhava o fundinho deles e ia fazendo risco. E as bochechinhas eu fiz com o alfinete, a bundinha do alfinete, essa parte aqui, ó, que tem, coloca na tinta e coloquei aqui. E coloquei esse lacinho aqui na cabecinha do solzinho. E assim ficou o cabelinho dela, tá? Só que quando eu terminei de fazer, eu vi que faltava mais alguma coisa para incrementar nessa bonequinha. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse mini arco-íris com 4 cores e no final coloquei 2 pomponzinhos para pôr aqui na blusinha dela. Porque eu achei que essa blusinha dela tava muito sem gracinha, sem vida, alguma coisa. Aí eu fiz o arco-íris. Então, eu vou colar aqui na blusinha dela. Aí a bonequinha já tá pronta. Agora vamos fazer um mini arco-íris. Vai pegar o molde do arco-íris, vai cortar na base. Aqui eu tô fazendo a cor amarela. Vou riscar, cortar. Aqui tá a base. E eu vou usar linha de lã, 4 cores para fazer esse arco-íris. Aqui eu escolhi o rosa, o azul, o amarelo e o verde. Aí eu vou fazer assim, vou passar cola de silicone líquida, né, nessa base. Pronto, agora eu vou colocar as cores. Vou colocando um por um, começando de fora para dentro. Aí vai apertando assim para ele fixar na cola. A cola líquida, ele demora um pouquinho para secar. Aí vai ajeitando, apertando. Aí ficou as sobrinhas aqui, é só tirar. Prontinho, agora tá esse mini arco-íris. Assim, aí eu vou usar o isqueiro pra selar aqui a ponta, pra não desfiar essa lã. Aí passa rapidinho, dá pra não queimar os dedos e nem todo o material. Pronto. E pra dar um charmezinho, eu vou colocar um pomponzinho em cada ponta aqui, aqui no final do arco-íris, como se fosse um arco-íris. Aí eu vou ver se eu coloco 2 ou 1. Acho que não, aqui dá pra pôr 2. Eu vou cortar. Pronto, agora tá pronto o nosso mini arco-íris. Aqui do lado eu também vou passar o isqueiro pra selar também, porque esse mini pomponzinho aqui, depois que ele corta, ele também tende a desfiar. Aí passa rapidinho pra dar a queimadinha. Pronto. Agora ficou o nosso mini arco-íris. Esse mini arco-íris, vou colocar aqui, ó, na roupinha da bonequinha. Aqui, ó. Vamos ao arco-íris. Esse arco-íris, eu fiz assim, ele dá dessa seguinte forma. Eu colei, aliás, eu cortei 5 cores, que foi o azul, o rosinha, o verde água, um lilás e um amarelinho. E eu fiz com recheio de EVA, aí colei numa base de MDF, para que ele fique de pé. E colei essas duas nuvens, ficando assim. Para fazer
esse arco-íris, eu peguei uma base de feltro, recortei as cores que eu escolhi e fui montando ele em cima dessa base. Fui encaixando tudinho as peças e colando elas nessa base. Eu colei toda a extensão de cada tira, porém, eu não colei próximo aonde vai ser feita a costura. Eu encaixei tudinho as peças, colando para ficar certinho, porque na hora de costurar ela pode se mover. Então, fiz essa colagem para facilitar na hora da costura. Então, depois que eu terminei de fazer essa costura, eu fiz essa costura à máquina, assim, usando um ponto em que eu conseguisse pegar as duas partes do feltro, passando uma costura só, pegando as duas partes. Após essa costura, eu peguei e cortei uma base para ficar aqui no fundo, porque a gente vai ter o recheio. Cortei uma base aqui do fundo e o recheio eu fiz de EVA de 5 milímetros. Esse EVA aqui é um pouquinho mais grossinho, ele é de 5 milímetros. Cortei ele um pouquinho menor da minha base, do arco-íris, colei ele nas duas bases, tanto na frente como atrás. Passei cola de silicone líquida, coloquei os feltros, ajustei certinho, depois fiz a costura aqui em volta, fechando toda a peça, aqui em cima como aqui embaixo também. Depois de pronta, eu fiz duas nuvens, risquei e cortei a nuvem e costurei ela mesma pro lado de fora. Você pode fazer a costura por dentro e desvirando a peça, ou fazer assim da forma que eu fiz, que eu risquei com canetinha com tinta apacável. Depois que eu risquei, eu costurei e cortei, deixando essa sobrinha aqui em volta. Fiz um furo, fiz uma abertura, por onde eu enchi, depois eu fechei aqui com um pontinho invisível, porque ele vai ficar depois escondido quando você colar aqui no pé do arco-íris. Fazendo assim nos dois, daí você cola aqui no pé do arco-íris, e eu coloquei essa basinha aqui de MDF, para que ela fique de pé sozinha, assim. Então, assim foi feito este arco-íris. Vamos fazer esse lindo sol. Eu vou fazer uma aqui menor, mas é o mesmo para esse aqui, que ele é um pouquinho maior. O passo a passo é o mesmo, tá? Então, esse sol, ele foi feito para decoração. Coloquei esses dois detalhes aqui atrás, porque vai ser encaixado numa base, onde vai ter uma haste aqui, um pauzinho, que vai ser enfiado aqui para ele ficar assim de pé na decoração. Então, vamos lá. Vai ter um molde do tamanho desse círculo aqui, igual essa aqui da base. Só que na hora de você cortar, não cortar próximo a esse risco. Tem que deixar uma rebarba aqui, mais ou menos uns 2 dedos. Por quê? Porque vai ser picotado toda a sua volta, onde você vai colocar uma base de papelão e você vai virar essas pontinhas colando aqui. Então, por isso que não pode cortar rente essa linha. E também, para dar os picotes, o picote não pode também ficar próximo a esse risco também. Tem que cortar bem antes. Dá um corte bem antes aqui, por quê? Porque na hora que você virar, tem que ter uma sobrinha aqui, que é onde vai ficar a base a sua base que você vai pôr. Então, se você cortar bem rente aqui, essa base pode ficar descoberta. Então, por isso que tem que dar um picote bem antes, porque na hora de você virar, acaba encobrindo aqui também, encapando essa base de papelão. Detalhe, esse aqui, como eu vou fazer pequenininho, eu vou usar só uma camada da base. Mas para esse maior aqui, o ideal será usar 2 camadas de papelão. E esse papelão não pode ser daquele mole, ele tem que ser duro. E você corta 2, cola para ele ficar bem firme. Por quê? Porque como a gente vai pôr enchimento aqui entre esse papelão e o feltro, ele tende a dar uma virada esse papelão. Ele não vai ficar plano, ele tende a ficar embiocado, digamos assim. Então, é bom ter 2 papelão e tem que ser um papelão firme, forte. Porque mesmo sendo 2, sendo papelão mole, ele acaba virando, fazendo essa barriguinha. Então, vamos lá. Vamos fazer picote em todo ele. Não esquecendo que não pode chegar próximo a essa linha.
deixar 1 milímetro. Esse aqui eu vou deixar um pedaço maior, não vou picotar ele, vou deixar o maior, vai ser por onde a gente vai fazer um enchimento. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui o meu recheio, que é o meu papelão, e vou começar a colar. Eu vou colando um aqui, outro aqui, outro aqui, e vou puxando pontos aleatórios. Vou colocar aqui, cola quente, venho e puxo aqui. Colo, e assim vou fazendo em todo ele. Pronto, já colei já todos as minhas tirinhas do sol, todos coladinho. Agora, por essa parte aqui que eu deixei aberto, eu vou pôr enchimento, porque eu quero que ele fique assim, ó, tá vendo, ó, cheinho. Aí, vou colocando, eu vou pegando aos pouquinhos e vou pondo, pra ir preenchendo aqui esse vazio aqui, esse espaço entre o meu papelão e o meu feltro. Vou pondo, vou encaixando. Não precisa ser muito, não. É só pra preencher esse espaço assim mesmo, só pra dar esse volume. Vai ficar bonitinho. Aí você vai empurrando com a ajuda de um pincel, de um lápis, de uma caneta, que você costuma usar aí pra encher suas peças. Eu tô usando aqui minha caneta Fantasminha. Agora vamos fazer aqui o arremate aqui do final. Esse aqui já vai sair um pouquinho menor, por causa aqui do enchimento. Então, a sobra aqui vai ficar. Por isso que é importante não cortar tudo, porque senão depois, na hora de fechar, ele não vai dar certo. Ele vai ficar faltando. Pronto. Aí já tá quase formando o nosso solzinho. Já tá cheinho agora. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar os raios deles. Aqui tem 7 raios cortados. Então, eu vou colando tudo aqui atrás. Eu vou colocando, tá vendo? Ele tem uma voltinha aqui, tenta pôr para a mesma posição. Se você colocar ele virado para cá, você põe todos os raios acompanhando para cá. Se você colocar ao contrário também, porque daí senão vai ficar uma pontinha para lá, uma pontinha para cá, aí não vai ficar legal. Então, vamos colar eles aqui. Aí vai cortar, depois de colar todos os raios, aí vai pegar um círculo, colar aqui pra fazer o acabamento. Prontinho, já tá pegando forma o nosso sol. Agora, pra fazer esse rostinho, o que que eu fiz? Eu sempre costumo riscar com a caneta que paga com calor, que é a caneta Fantasminha ou caneta mágica. Por quê? Porque se caso você desenha e a simetria não fica legal do rostinho, você pode ir apagando. Do que você fazer direto ou riscar com a caneta, que depois você não consegue apagar. Aí eu tento imaginar mais ou menos onde que eu quero que fica meu olhinho e minha boquinha. Aí eu venho e faço o desenho. Faço o desenho do olhinho, aí vem aqui o outro, faço o desenho também.
Porque se caso não ficar legal a simetria do desenho, aí tem como eu apagar. Aí o que eu faço? Eu com o bico da pistola quente, eu venho e limpo aqui pra tirar um vestígio de cola e venho e apago. Que nem aqui não ficou legal, já não gostei. Aí depois eu riscar aqui com a minha canetinha mágica, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a boquinha e o olhinho, eu uso a tinta de tecido. O olhinho pro preto e a boca com o rosinha. Eu pego uma agulha e com a bundinha da agulha eu vou fazendo esse desenho. Aí eu vou passando em cima desse risco que eu fiz. Pronto, olhinho desenhado, a boquinha desenhada. Vamos colar duas bochechinhas aqui, ó, um em cada lado. Rosinha. Em feltro. Pronto, agora vamos fazer o lacinho. Esse lacinho aqui, ó. São duas partes, uma parte maior e a outra parte menor. O que nós vamos fazer? Vamos unir aqui ao meio, as duas pontas. Pegar uma agulha com uma linha e vamos fazer uma alinhava aqui no meio. Unindo as duas pontinhas aqui, mais aqui o meio. Ó, uma, duas, três, quatro. Vamos puxar. Não dei a nó aqui na ponta. Vamos puxar para dar uma franzidinha assim. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa ponta aqui, ó, do laço, aqui no meio também, fazer a marcação. E vamos também fazer aqui, ó, um franzido. 1, 2, 3, 4. E vamos puxar aqui e juntar esses dois aqui. Eu vou passar a linha aqui no meio. Pra prender. Dar um arremate aqui atrás, segurar e dar um arremate pra eles ficarem juntinho. Pronto, assim, ficando assim. Vou pegar uma tira de feltro também, vou pôr aqui no meio, pra fazer o acabamento. E vou dar um nó. Pronto, ficando assim. Aí eu vou pegar, vou dar 2. Eu vou cortar essas pontinhas que sobrou. Pronto, e assim, ficando o nosso lacinho. E vou colar aqui no topinho da cabecinha do nosso solzinho. Aqui na hora de passar a agulha, você vai passando a agulha com a tinta, vai levantando uns pelinhos. Aí depois que secar, eu venho com uma tesoura e corto esses pelinhos que ficou salientes aqui, pra tirar. Mas é bom mexer só depois que tiver seco, senão corre risco de borrar o olho. Aí se ficar algum lugar que ficou sem, vem dar uns retoquezinhos, porque às vezes quando você tira o pelinho, ele acaba ficando tirando a tinta junto. Aí você vem e retoca aqui. Pronto, e assim é o sozinho. Esse é o resultado do nosso sol.
Esse aqui eu fiz com uma ideia de centro de mesa. O que eu fiz? Eu peguei uma caixinha de MDF, aí coloquei aqui dentro o isopor, colei esse sol num palito de churrasco. Você pode usar também aquelas hastes onde que a gente coloca balão, e fixei aqui embaixo, enfiei no isopor, passei cola, enfiei no isopor e coloquei esses maitinhos aqui, essas moitinhas. Você pode colocar aqui o que você quiser para decorar. Então, fiz essa ideia aqui de enfeite de centro de mesa. Caso você queira oferecer para o seu cliente, essa ideia também fica muito legal no tema sol. A forma de fazer esse sol aqui é igual para todos. É igual para este daqui e também para esse menorzinho aqui que vai no final desse arco-íris. Agora vamos ao passo a passo de um arco-íris em macramê que eu vou fazer. Esse arco-íris, ele vai ser da base, aonde vamos colocar a menininha sentada. Eu fiz essa estrutura aqui em papelão, coloquei 2 vezes papelão, colei e fiz esse revestimento aqui em feltro. Esse aqui eu costurei ele na máquina, desvirei e vesti aqui. Mas você também pode cortar a mesma medida do papelão e casear toda a mão aqui à sua volta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse barbante aqui, eu vou colar em cima dessa base. Eu medi a medida do barbante vai ser conforme essa estrutura aqui. Você vai medir certinho, vai encaixar, aí que vai ser a altura de cada barbante. Então, vai ficar assim. Vou colocar os barbantes depois de revestido, que eu vou colocar colorido com as cores de lã. Depois que eu encapar eles tudinho, vou colar aqui, o que sobrar das pontas, eu vou cortar. Aí, como que eu vou fazer? Aqui tem as cores que eu vou trabalhar, são essas cores aqui. Então, eu vou pegar a ponta da lã e vou revestir esse barbante aqui, um a um. Vou começar aqui com esse rosinha. O que eu vou fazer? Eu vou enrolar todo esse barbante aqui. Esse aqui é o rosinha. Então, vou fazer todo ele. Assim, vai ficar assim até o final. Aí, vou fazer com todas as outras cores. Esse aqui é o verdinho, ele é um verde água, esse aqui é um amarelinho, esse aqui é um azulzinho, então rosinha. E tem mais outra cor, o total são 5 cores que eu vou colocar. Aí, depois que ele estiver todo enrolado, eu vou montar aqui na estrutura. Vou colocar as cores aqui, um a um, todo coladinho. E no final, eu vou colocar esse sol aqui. Aí, aqui embaixo, eu vou montar uma estrutura em nuvens, onde que eu vou colocar a bonequinha sentada, porque ele vai ficar assim de pé. Vai ficar em pé assim. Esse arco-íris aqui, o sol, e aqui embaixo a bonequinha sentada em nuvens. Aí eu vou terminar de enrolar todo esse macramê aqui, toda essa lã, nesses fios aqui, nesse barbante. Aí eu vou deixar tudo pronto, a estrutura. Aí depois venho aqui mostrar pra vocês a montagem. Aqui agora nós vamos terminar de montar a estrutura onde vai ficar sentada a bonequinha. Aqui tá já o arco-íris, que eu fiz com a técnica de macramê. E eu já colei aqui na base. Eu fiz aqui, ó, duas nuvens, onde eu colei aqui na base. No final desse arco-íris, a base, ela ficou assim. Então, o que eu fiz? Passei cola aqui, fixei na base. Essa base aqui é uma base de MDF. Forrei com feltro branco, porque aqui vai imitar como se fosse o céu e as nuvens. Aí, por isso que eu coloquei feltro branco. Colei essa estrutura aqui do arco-íris nessa base. Segurei o tempo suficiente para colar, porque a cola quente ela demora um pouquinho. Então, você tem que segurar e esperar até ela esfriar. Peguei 2 nuvens, colei aqui, fazendo um sanduichinho, colando bem. Passei bastante cola, apertei e segurei também o tempo suficiente para ela esfriar. Então, ficou assim, esse sanduichinho para segurar esse arco-íris aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui é a nossa menininha só o arco-íris, né? E vou colocar ela sentadinha aqui. Colocar ela sentadinha, que vai ficar assim, na frente
dessas nuvens. Colocar ela sentada aqui. E tem um sol também, que eu vou colocar no final desse arco-íris, que vai ser colado aqui. Daí ficando assim, o resultado. Deixa eu montar, terminar de montar aqui. Aí depois que colamos a nossa menininha aqui na base, aí ficou esse espaço aqui. O que que eu fiz? Fiz duas nuvens. Uma maior para pôr aqui e um outro menorzinho para pôr aqui. Aí eu coloco o vestidinho dela por cima e assim a gente finaliza essa menininha aqui com o seu arco-íris, o seu sol, todos esses detalhes, esse charme. E com ela terminamos o nosso passo a passo da apostila Meu Raio de Sol.